tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso projeto Filolibras. E o que, Filolibras? Então, é o estudo da filosofia e de Libras concomitantes, aqui, Instituto Federal de São Paulo, do campus Votuporanga. E hoje iniciaremos uma nova etapa do nosso projeto, das nossas aulas. Vimos em vídeos que dizem respeito a disciplinas filosóficas. Antes vamos ver o sinalário, palavras em português, sinais em libras, para o nosso melhor entendimento, para nos ajudar na nossa aprendizagem de filosofia com maior profundidade. Vejam aqui, olha, opinião, opinião dessa forma, e ao lado, crítica. Crítica. Vejam, atitude crítica, sinal, atitude crítica. Vejam esses dois sinais. Ética, novamente ética, e o sinal de moral. Moral, aqui no contexto da filosofia. Vejam, esses dois sinais. Comportamento, ou, tirando a letra C, comportamento. Novamente, comportamento. Vejam, conceito, sinal de conceito. Vejam, dúvida, ou esse sinal de dúvida. Vejam, senso comum, senso comum. Vejam aqui, ciência, ciência. Também se usa com a letra C, mas tiramos a letra, olha, ciência. Tecnologia, esse sinal de tecnologia, ou dessa forma, tecnologia. Vejam esses dois sinais. Primeiro, complexo. Complexo. Algo difícil de entender, complexo. E ao lado, reflexão, refletir. Vejam aqui, virtude. Novamente, sinal de virtude. Vejam, esses dois sinais são muito semelhantes no seu uso. Hábito, vício. E o segundo, costume. Novamente, sinal de costume. Vejam aqui, esses dois sinais também. Defeito, imperfeito, algo errado. E o segundo sinal, valor ou valores relacionado à pessoa, ao ser humano. Esses dois sinais também são muito semelhantes. Justificar no contexto de leis. E justificativa, justificar já nesse sentido de explicação, em seu uso. Vejam aqui, autonomia. Novamente o sinal de autonomia. Vejam, razão. Ou usa-se assim também, razão. E ao lado, real, realidade. Novamente o sinal. Vejam aqui, compreender, compreensão. Sentido de entender. Compreensão, compreender. Pessoa ou indivíduo. São os dois sinais. Vejam aqui, olha, tema ou disciplina nesse contexto. Tema, disciplina, dever, diferente de dívida, outro contexto, dever. Veja o sinal, conduta, novamente, conduta. Tem vários significados para conduta, caminho reto, certo, fiel. Vejam, autor. Significa o quê? Por exemplo, uma pessoa escreveu um livro. Ele é o autor. Vejam, essa filósofa, Marilena Chauí. Esse é o sinal da Marilena Chauí. Vejam, esse filósofo da Grécia Antiga,
Aristóteles. Esse é o sinal, Aristóteles. Vejam, outro filósofo, Immanuel Kant. Immanuel Kant, esse é o sinal. Vejam, outro filósofo, inglês, Bentham. Esse é o sinal do Bentham. Vejam esses dois sinais. Corrupção, corrupto, ou assim também, corrupto, corrupção. E o segundo sinal, desonesto, desonesto. Veja esses dois sinais. Honra, sinal de honra, ou assim o sinal de honra. E o segundo sinal, generosidade, um indivíduo bom, generosidade. Vejam esses dois sinais. Integridade, pessoa correta, verdadeira, íntegra. E o segundo sinal, utilitarismo, útil na sua prática. Utilitarismo. Vejam, Calvin, esse é o sinal do Calvin. Bem, aqui então, o nosso projeto, Filolibras. Então começamos nos primeiros vídeos a estudar as principais disciplinas filosóficas, o que é a filosofia enquanto área de conhecimento, da filosofia do pensar sobre o mundo, do fazer filosófico, da autonomia, entender a realidade. E a partir desse conhecimento inicial, então, sobre filosofia, vamos entender um pouco mais partes da filosofia, variedades de olhares filosóficos, disciplinas que formam uma área maior do que iniciamos nas nossas aulas, que foi compreender o que a filosofia propõe, o pensamento autônomo, racional e justificado sobre a realidade. Então podemos perguntar, refletir, ser uma reflexão a determinados conjuntos de problemas que, por terem características comuns, vão ser chamadas de disciplinas filosóficas, ou de correntes filosóficas, ou de sub-áreas da filosofia. Então, vamos estudar aqui no Filolibras, nessa nova etapa do nosso curso, um tema muito importante que é ética. Ética é um tema muito recorrente no nosso cotidiano, no nosso vocabulário. A gente vê as pessoas sinalizar, informações que chegam até nós sobre ética, ou mesmo então a falta também de ética. Mas o que significa ética? Vamos aprender? Vejam aqui, olha, filosofia ética. Então, a ética, esse sinal, essa palavra, é uma palavra, uma ideia, um sinal que terá sempre o objetivo de superar esse senso comum, esse conhecimento popular. Importante entender a ética enquanto um conceito, disciplina da filosofia. Importante dizer que, nesse sentido, não vamos a um conceito mais amplo da disciplina filosófica, mas aqui propomos um convite a essa disciplina, para termos um preparo para quando formos estudar alguns autores específicos da filosofia, tenhamos esse conhecimento, esse conceito melhor de ética. Então, uma definição geral de ética pode ser dada. É uma disciplina filosófica que investiga o que é moral, como ela se fundamenta e como ela se aplica. Então vemos que a ética em si
ela surge basicamente de um pensamento sobre a moral, os problemas que estão presentes, princípios morais, valores morais e da interpretação que se dá sobre esses valores morais diante das decisões que tomamos sobre as nossas ações do mundo. Veja uma definição geral para podermos entender um pouquinho mais. Importante também explicar o que é moral, o que é essa moralidade. A moralidade tem lá a raiz da palavra, significa então costume ou hábitos de conduta e de comportamento. São aqueles costumes que a gente aprende com a nossa cultura, com os grupos que nós convivemos. Somos os padrões de comportamentos, aqueles comportamentos mais recorrentes que são instituídos em sociedade em algumas condições históricas determinadas. Então, isso é importante destacarmos. Moral, comportamento, padrões de conduta, são características de um tempo específico histórico, de uma época em que vivemos e de um local necessariamente que estamos inseridos neste local. Por quê? Porque foi ali que aprendemos, que incorporamos esses hábitos de ações no mundo. Dessa forma, temos então que a ética é um pensamento sobre esses hábitos de conduta, é uma reflexão sobre esses costumes. Uma reflexão. Então, a ética também pode ser entendida como uma investigação sobre o conjunto de costumes, de ações, comportamentos instituído por uma sociedade para formar, regular e controlar a conduta dos seus membros, ou seja, para que possamos ter um convívio social organizado ali na sociedade, de modo que aquele grupo específico possa ter um convívio social que traga benefícios para todos esses indivíduos que compartilham desse tempo histórico e desse espaço no qual estão inseridos. Assim, ao explicarmos, ao falarmos de moral, princípios morais, estamos falando, explicando de um juízo, de uma consideração, de uma interpretação que fazemos em situações que envolvem a orientação, o guiar, as nossas ações no mundo ou ações de outras pessoas. Dessa forma, então, a moral está relacionada com os valores. Vamos pensar um pouquinho. Vamos imaginar uma situação específica. Bem, a filósofa brasileira Marilena Chaui, ela sugere isso no livro dela, que tem o título Convite à Filosofia, bastante conhecido, importante também nos estudos iniciais, já explicando sobre ela, e no final da última aula, então acho interessante retomarmos. Pensamento da Marilena Chaui, vamos ver. Situação 1. Então, imagine a situação. Um pai de família, desempregado, na sua família vários filhos pequenos e a esposa doente. E à procura de trabalho, ele recebe uma oferta de emprego, mas exige que ele seja o quê? Desonesto. E
que cometa irregularidades, corrupções que beneficiem o seu patrão. Então o pai sabe que o trabalho permitiria o quê? Sustentar os filhos, pagar o tratamento da esposa. Bem, então essa situação. E agora? Aceita o trabalho irregular, com corrupções, beneficiar o patrão, e tem a família. Que decisão tomar? Como agir? O que escolher? Então, o que ele deve fazer? Aceitar o trabalho, mesmo sabendo que ele vai ter que desempenhar algumas ações no mundo que não são moralmente corretas? Ou ele deve recusar o emprego, mas com isso tem como consequência ver seus filhos passando fome, sua esposa ficando cada vez mais doente? O que deve fazer nessa situação? Segunda situação, segundo exemplo interessante que a filósofa também propõe é o seguinte. Bem, uma mulher, ela vê o roubo de uma criança. A criança cometendo um roubo, maltrapilha, esfomeada, roubando frutas e pães em uma mercearia. Ela sabe também que o dono da mercearia está passando por muitas dificuldades financeiras e que o roubo fará diferença para ele. Trará prejuízo. Mas também vê a miséria, a fome da criança. E aí? Bem, então pergunta, a mulher deve denunciar a criança que ela viu, julgando que com isso ela não se tornará um adulto ladrão e o proprietário da mercearia não terá prejuízo. Ela roubou comida porque está com fome. Levá-la à polícia, ali ela pode sofrer castigos, punições. Ou ela deve então se calar, deve estar alheia a isso, a esse furto. Bem, reflita, mas não é necessário ter uma resposta agora, mas é importante pensar sobre essas possibilidades, especialmente sentir o que essas situações despertam emocionalmente em nós e o que elas nos fazem lembrar e o que nos fazem pensar sobre o caso. Bem, então temos, a partir dessas situações, é que problemas éticos estão ligados ao fazer a ação humana, ao comportamento das pessoas e suas relações entre si. Percebemos que os grupos de indivíduos começaram a se relacionar e a se unir, a viver em conjunto por interesses que extrapolam suas necessidades de reprodução. Vejam, então, princípios morais. Então, chamamos de princípios morais quando ele fala da moralidade como costumes, um conjunto de ações, criado e reproduzido ao longo da história de um grupo específico. Ações poderiam ser avaliadas como moralmente corretas ou não. Então, os princípios morais estão relacionados com a questão dos valores, do justo, do bom, do certo ou errado, do injusto, do que é mal, sendo que esses valores vão ser considerados na nossa decisão de como agir no mundo. Então, questões éticas surgem dessa nossa sensibilidade diante daquelas situações. E refletir sobre isso é fazer ética. Refletir sobre isso é justamente aquele objeto de investigação, que são os problemas que vão ser tratados nessa disciplina ética, quando estudamos a filosofia. Então, alguns exemplos de questões éticas
reflexão. O que devo fazer para ser justo? Quais valores devo escolher para guiar minha vida? E também há uma hierarquia de valores que deve ser seguida, então, essa hierarquia, o mais importante, algum valor é mais importante que o outro, algum valor merece uma consideração maior que o outro, como é? Bem, então se eu tenho uma situação da minha vida entre fazer A e B, como eu vou saber qual é o mais certo, qual é o errado? Tem uma hierarquia entre A e B. Que tipo de ser humano devo ser nas relações comigo mesmo ou com os meus semelhantes e com a natureza? E que tipo de atitude eu devo praticar como cidadão? Então percebe que a ética está envolvida, está presente. É uma reflexão, uma problematização e uma interpretação do significado dos valores morais. Os valores morais. Bem, e o interessante é que a gente está dizendo, bom, então a gente tem que escolher, a gente tem que decidir aquelas duas situações e exemplo que ela nos trouxe. Como fazer? E também as questões morais, princípios morais. Que cidadão devo ser? Como avaliar os acontecimentos como bom, ruins, os princípios morais, vamos pensar o que é certo, o que é errado, o que é justo e injusto, o que é bom, o que é mal. Como? Então, dessa forma, temos um sentimento como se fosse uma bússola moral. Ajuda a nós dirigir qual direção moral seguir. Também traz para nós uma coisa que é chamada de consciência moral. E a partir disso precisamos então escolher o que fazer, o que é uma ação moral, uma ação ética. Mas se não temos como escolher, não há duas opções, só uma coisa a fazer, então a gente não consegue dizer se isso é certo, errado, porque você não teve como escolher algo. Então precisamos decidir o que fazer, justificar para nós e para as outras pessoas as razões das nossas decisões e as consequências dessas ações e possamos ser responsáveis por ela. Vejam, agente moral. Então, para poder escolher, capaz de decidir, precisa ter opções de escolhas. Opções de escolhas para poder justificar porque escolheu de tal forma e ser responsável pelas suas escolhas. Então, quando explicamos, quando nos falamos de uma ação moral, de uma ação ética, precisamos ter um elemento chamado liberdade. As pessoas, elas desejam, elas querem ser livres. E se elas não são livres, elas não podem escolher se elas estão sendo impostas, se tem alguma pressão externa sobre elas, não tem como justificar, como avaliar as consequências e responsabilização pela ação. Liberdade, que vai fazer com que sentimento e consciência moral possa nascer da nossa própria capacidade de decidir por nós mesmos acerca das nossas ações e das ações de outras pessoas. Então perguntamos,
É possível ser livre? É possível? Ou seja, as escolhas que temos são verdadeiramente nossas? Escolhemos o que queremos, o que desejamos ou seguimos padrões que estão rigidamente estabelecidos pela nossa cultura, sociedade e são cotidianamente divulgados pela mídia? Então, por exemplo, televisão, suas influências sobre nós, jornais, rádio, internet. Vivemos mergulhados por informações por todos os lados. Será que só não reproduzimos o que gostariam que reproduzíssemos? Ou será que a gente realmente é livre? Então, essa questão ela é importantíssima nessa reflexão sobre valores morais, sobre como que os hábitos de conduta dos indivíduos, dos comportamentos, são estabelecidos em diferentes épocas da sociedade, em diferentes lugares do mundo. Teremos que diversas teorias éticas se desenvolvem durante esse processo. Exemplos de valores morais então são justiça, honradez, a generosidade, a integridade. São valores morais que consideramos que têm importância para guiar nossas ações. Então, moral e a moralidade vão ser importantes para entender melhor sobre minhas ações no mundo. Qual a melhor ação a ser desempenhada no mundo? Então, é uma reflexão ética, porque é um pensar sobre esses costumes, sobre valores, refletir sobre seus significados. Então, o que nós vemos ao longo da história da humanidade, e dependendo dos diferentes locais em que as pessoas estão inseridas, também surgem diferentes propostas de reflexão sobre a moralidade, sobre os princípios morais. Então teremos 3 principais correntes de teorias éticas, ou seja, 3 ideias principais que perduram ao longo da história da humanidade, que vão perpassar, que vão estar presentes em diferentes filósofos, diferentes autores da filosofia. Vamos explicar. Então, são 3 teorias éticas que vão ser chamadas éticas normativas, justamente que busca identificar normas para regular e controlar a conduta dos membros de uma determinada sociedade e com isso identificar o que é bom, o que é ruim, qual é o significado presente no comportamento dos indivíduos. Então, esses 3 são denominados: a primeira, ética das virtudes; a segunda, deontologismo; a terceira, do consequencialismo. Não vamos aprofundá-las por enquanto, é importante só um conhecimento. Depois, quando falarmos de filósofos responsáveis, principalmente pela criação dessas correntes. As 3 teorias então, têm como filósofo principal, então, a primeira, Aristóteles, da virtude. Nós temos então deontologismo de Kant, deontologismo. E terceira, de Bentham, o consequencialismo. Bom, encerrar essa aula de hoje, quanto mais se avança a história da humanidade, mais produz conhecimento.
Quanto mais a ciência e a tecnologia avança, mais produz conhecimento. E também as pessoas, quando o ser humano interfere na natureza, modifica a natureza e também se modifica nesse processo. Então, cada nova conquista gera consequências positivas e negativas. E o ser humano tem que lidar com isso, tem que refletir sobre isso, sobre o que fazer diante das novas possibilidades, da ação no mundo, diante do avanço da ciência, da tecnologia. São reflexões éticas, muito importantes e que nos ajudam na humanidade. Veja, enfim, nós temos esse desenho do Calvin Haroldo, muito legal, que diz o seguinte: a mãe dá a ele, o filho, o Calvin, um livro para ele ler. E ele devolve à mãe. Vamos ler. Então o menino diz à mãe. Calvin diz: eu li este livro que você pegou para mim. A mãe responde a ele: e aí, o que achou? Ele realmente me fez enxergar as coisas de forma diferente. Me deu muito o que pensar. Fico feliz que tenha gostado. Está complicando a minha vida. Não me traga mais nenhum. Esse é o lado cômico da tirinha. É justamente porque a ética, uma vez que nos faz pensar sobre a realidade, sobre essas questões que têm a ver com as nossas condutas, tem a ver como guiaremos a nossa vida, sobre o que eu devo fazer. Qual é a melhor ação possível que eu preciso fazer para ter uma vida mais feliz? E o que eu preciso fazer para ser correto com os outros indivíduos? O que preciso? Então, são questões muito difíceis de responder, muito complexas, mas são questões que a filosofia, a disciplina ética, coloca e traz ao longo de mais de 2000 anos de história da humanidade. Algumas propostas, algumas teorias, alguns conceitos, alguns entendimentos que nos ajudam a pensar sobre isso, refletir melhor sobre isso. Bem, gostaram da nossa aula? Espero que tenha ficado assim uma dúvida, com uma pulguinha atrás da orelha, uma reflexão sobre ética enquanto disciplina filosófica e como ela acaba contribuindo para a nossa ação no mundo, mesmo que às vezes o conhecimento teórico é mais rigoroso, é preciso que essa disciplina da filosofia então nos ajude a pensar o que é certo, o que é errado. Lembra das situações, o pai de família, aceitar o trabalho ali com irregularidades, corrupção, os filhos com fome, a mulher enferma, como fazer? A mulher que viu ali na mercearia também a criança esfomeada, maltrapilha, a roubar frutas, pães, avisar o dono, o que fazer, como agir. Vamos refletir sobre isso, são questões éticas de comportamentos, como agir, ok? Então um abraço, obrigado por estudar aqui conosco filosofia, a disciplina ética aqui no Filolibras. E parece difícil, se há dúvidas, pare o vídeo, veja novamente com calma, os sinais novos, palavras em português também novas, você pode vê-las,
compartilhar também com os amigos, professores, pessoas que amam filosofia, gostam de estudar filosofia e também curta aqui o nosso canal, ok? Até a nossa próxima aula. Veja as referências bibliográficas.